muito bem-vindo, boa noite. Hoje o tema do nosso seminário é uma continuidade do comissionamento, porque quando você tem a planta, o equipamento bem comissionado, ele performa, né, de acordo com o projeto. E aí, a partir daí, passamos a ter confiança no equipamento, confiabilidade, ou seja, a prática da confiança que o equipamento está performando, está atendendo, né? Mas para isso acontecer, eu tenho que ter um bom projeto, uma boa construção, uma qualidade, uma segurança junto desde o primeiro dia da execução do projeto. É necessário ter um comissionamento muito bem feito, conforme nós falamos ontem, né, nos pilares do comissionamento, um bom planejamento, as etapas do comissionamento, é, o recebimento, a preservação, a, da parte de confiabilidade, não deixa de ser, né, para que você possa é, preparar, preservar o equipamento de forma correta. Aí entramos nas etapas do comissionamento que foram o pré-comissionamento, comissionamento a frio, comissionamento a quente e a operação assistida, onde você verifica essa confiabilidade. Então, a confiabilidade ela começa a ser medida a partir do momento que o equipamento está produzindo, seja um vaso de pressão, seja um trocador de calor, seja uma torre do flare, seja uma chaminé, um motor elétrico, um robô. Então, existem diversas formas de você avaliar em equipamentos a confiabilidade. Então, eu, Alexandre Schwenk, engenheiro soldado, engenheiro mecânico, gestor de ativos, gerente de qualidade, né? E sempre trabalhei com essa metodologia pautada em normas para obtermos a maior lucratividade do equipamento em sua produção. Ou seja, claro que muitas das vezes somos absorvidos, né, pelos erros que acontecem desde do projeto, na seleção de materiais, depois passando pela fabricação, pelo comissionamento e acaba tendo uma baixa confiabilidade. Mas o fato de errarmos não quer dizer que repetiremos os erros. Então, aí que estão as lições aprendidas. O problema não é errar, o problema é insistir no erro. Então, o erro é um sinal de aprendizado, quando você observa as razões do erro, as causas, quais foram os motivos que levaram àquele erro e você consegue corrigir em tempo real. Então, tem aqui meu e-mail para dirimir dúvidas dos senhores, caso elas continuem persistindo após o seminário. Hoje nós vamos tratar das definições também, disponibilidade operacional dos equipamentos, planejamento para evitar falhas, a manutenção produtiva total, a confiabilidade na performance dos equipamentos, para a redução de custos, aumento dos lucros, referências bibliográficas. Bom, nas definições, nós temos a NBR 5462, é uma norma brasileira que trata da confiabilidade, explicando que ela é uma probabilidade em um período de tempo determinado e com condições operacionais especificadas que o equipamento ou sistema ou componente trabalhará sem falhas. Então, por que é probabilidade? Porque nós não podemos afirmar que o equipamento, mesmo sendo bem projetado, mesmo sendo bem construído, fabricado e acabado, eu não consigo afirmar que ele vai trabalhar sem falhas. É claro que a probabilidade dele trabalhar sem falhas é muito grande se eu cumprir tudo isso, mas não podemos afirmar
que ele trabalhará sem falhas, porque os materiais podem falhar, né? Tudo pode falhar, ok? É claro que você minimiza bastante esta probabilidade de falhar se você cumpre tudo que foi executado desde o projeto, né, até a operação assistida. O termo é usado como medida de desempenho de confiabilidade. Confiabilidade industrial, a confiabilidade de manutenção industrial é a prática que consiste na execução de ações estratégicas para trazer mais qualidade, menos riscos de retrabalho e maior segurança no desempenho das tarefas das indústrias. Para que uma produção atinja todo o seu potencial, o que é necessário fazer, né? É necessário a gente ter toda a diretriz do que é a produção, a gente saber como é a previsão, a previsibilidade, qual é a expectativa de um determinado equipamento por um período, de acordo com as condições do projeto e andamento das operações da cadeia produtiva. A engenharia de confiabilidade contribui para que máquinas e equipamentos funcionem corretamente. Isso significa que a empresa não corre mais o risco de produzir itens defeituosos ou com baixa qualidade, nem perder vendas por falta de excelência nos produtos. Tá? Então, essas são as primeiras e importantes definições. Continuando, então, que entendemos a confiabilidade, que é a probabilidade de um componente, máquina ou equipamento persistir sem falhas, trabalhar sem falhas durante um determinado período, a gente vê os tipos de confiabilidade. Eu posso trabalhar na manutenção preventiva de um ativo, na manutenção preditiva de um ativo, na análise dos modos e efeitos da falha do ativo, que é o FEMEA, na análise de falhas e das causas raízes ou uma única raiz com várias causas. Tá? Então, eu tenho essas 4 possibilidades de pontos resumidos para trabalhar a confiabilidade. A segurança não pode ser medida diretamente por meio de métricas, mas é uma avaliação subjetiva que exige que as informações de julgamento sejam aplicadas para fornecer um nível de confiança. Então, como é que são essas métricas, né? Primeiro você avalia o projeto, aí depois faz o design review, que é a revisão do projeto. Depois de eu realizar o design review, eu vou adquirir, né, todos os materiais daquele projeto através de suprimentos. E ao adquirir esses materiais, muitas das vezes a gente está contratando um fabricante onde esses materiais podem ser contratados pelo fabricante ou nós podemos comprar os materiais e fornecer para o fabricante. Tudo depende de como você contrata o fabricante, tá? Ou se você mesmo fabrica aquele equipamento. Então, essas métricas eu vou medindo, meço o projeto, meço a fabricação, eu meço o comissionamento e aí, finalmente, após a operação assistida, eu meço a confiabilidade. Então, a confiabilidade é medida a partir do equipamento em funcionamento e ela pode acontecer de forma preventiva, preditiva, efeito das falhas e análise de falhas e causa raiz, tá? Ao longo do tempo, ok? Então, as definições em termos de confiabilidade, nós temos 3 pilares: atributos, ameaças e meios. Atributos, quando é uma maneira de avaliar a confiabilidade do sistema. Ameaças, quando
eu tenho uma compreensão das coisas que pode afetar a confiabilidade de um sistema. Meios são as formas de aumentar a confiabilidade de um sistema. Os atributos. Os atributos, né? Voltando, como é que eu vou avaliar a confiabilidade de um sistema? Vendo a sua disponibilidade, vendo se, além da disponibilidade, está trabalhando com o serviço correto na performance máxima, analisando a segurança, analisando a integridade. Tá? Então, todas essas são as formas de eu analisar a possibilidade de ver a disponibilidade do equipamento, ter a confiabilidade do equipamento. Não basta só ele estar disponível lá, está despachando, tá? A bomba está bombeando, o compressor está comprimindo. Não, está comprimindo, está bombeando, mas a que nível de performance? A que nível de confiabilidade? Ele, em 30 dias, trabalhando 24 horas por dia, ele produz sem parar. Né? Ele produz com a vazão que eu quero lá naquela bomba ou com aquela pressão de processo. Então, tudo isso é avaliado na confiabilidade. Tá? Segurança também é um outro atributo muito importante, porque não podemos ter acidente. Acidente que, primeiro, geram danos para vidas, às vezes com lesões parciais, lesões temporárias, lesões permanentes, lesões totais ou perda da vida humana. Né? E isso seria uma consequência catastrófica. E também é avaliado como consequência catastrófica quando o prejuízo é imenso ao meio ambiente. Tá? Integridade. Integridade quando eu tenho ausência de alteração inadequada do sistema. Manutenibilidade. Capacidade de fácil manutenção e reparo. Quais são os meios? Como mecanismo de uma cadeia de erros e falhas, é possível construir meios para quebrar essas cadeias e assim aumentar a confiabilidade do sistema. Tá? Até agora, 4 meios foram identificados, que são os mesmos meios que a gente analisa os tipos de análise de confiabilidade. O meio da prevenção, o meio da remoção, o meio da previsão, tá? E o meio da tolerância. A prevenção de falhas lida com a prevenção da incorporação de falhas no sistema. Isso pode ser conseguido usando metodologias de desenvolvimento e boas práticas de implementação. Tá? Então, de uma forma gráfica, nós podemos observar nessa tabela ou gráfico, né, em barras, como é que se distribui a confiabilidade e segurança com os atributos, ameaças e meios. Então, nós temos, lembrando que aqui está a tradução do inglês para a língua portuguesa, né, dos principais termos da confiabilidade, como a própria definição: dependability, security, availability, confidentiality, reliability, integrity, que é integridade, manutenabilidade, e aí vai. Tá? As falhas e erros, né? Falhas também pode ser chamado de failures e não só faults, prevenção, tolerância, remoção e forecasting, que é a previsão. Né? Qual é a previsão? Qual é o seu forecast? Ok? Muito bem. A taxonomia mostrando relação entre confiabilidade e segurança com os atributos ameaça e meio. Então, é importante que tanto atributo, né, quanto ameaça, né, e quanto os meios, nós temos todas essas definições envolvidas, como
a disponibilidade, a confiabilidade, a segurança, a integridade, manutenabilidade. No caso da ameaça, que ameaça é? Uma falha, um erro, uma falha catastrófica, né? E quais são os meios, né? Eu uso a prevenção, né? Ou seja, eu uso uma manutenção preditiva e aí eu continuo mantendo a confiabilidade do equipamento, né? Eu troco o rolamento antes do tempo, preventivamente, porque eu tenho um histórico de falhas que, apesar do equipamento, por exemplo, falhar o rolamento com 1 milhão de horas, eu pego com 9 milhões de horas, eu troco o rolamento. Por quê? Porque entre 9 milhões e 10 milhões de horas trabalhadas, o rolamento apresenta uma perda de confiabilidade na bomba, por exemplo. Então, são dados que são medidos para você afirmar: olha, foi o rolamento. Depois de medições de todos os componentes da bomba, identificou-se que o problema maior de perda de confiabilidade do equipamento estava no rolamento. Tá? Então, é importante que a gente tenha essa árvore muito bem identificada das possibilidades de, de possíveis perdas de probabilidade da confiabilidade. Ok? Muito bem. Aí entramos agora no capítulo 2, a disponibilidade operacional dos equipamentos. Para que uma produção atinja o seu potencial, é necessário poder confiar no bom funcionamento dos ativos. Claro. Então, essa é a premissa para que a gente possa trabalhar com a maior confiabilidade do equipamento. Se eu quero produzir o máximo, eu tenho que ter os equipamentos com a máxima confiabilidade. E a confiabilidade, então, nada mais é do que a probabilidade de um ativo desempenhar sua função durante o período, de acordo com as condições do projeto e andamento das operações da cadeia produtiva. Esse cálculo é importante para que o gestor de manutenção, o quanto ele vai poder confiar ou não naquele equipamento. Né? Então, a gente faz um cálculo em função da probabilidade dele vir a falhar, em função do próprio histórico de vida útil dele na planta ou indicado pelo fabricante do equipamento. E, a partir daí, a gente faz um plano de manutenção mais assertivo conforme a confiabilidade que nós temos naquele equipamento ou não. Existem algumas fórmulas para obter a confiabilidade. Apesar de serem diferentes, todas elas levam em consideração modos de falha que já aconteceram no equipamento. Por isso, é essencial manter um acompanhamento constante do maquinário e garantir que seu controle terá dados exatos e atualizados. Planejamento para evitar falhas. Como que eu vou planejar? Então, nós já vimos as definições, a disponibilidade operacional, e aí entra junto com a manutenção uma palavra-chave: planejamento. Se eu não planejar a manutenção, se eu não tiver um plano de manutenção, eu não consigo evitar falha. Okay? Estimar o tempo de cada atividade, ter o cronograma bem definido, usar um timesheet, distribuir os papéis, saber priorizar, executar o que parece complexo, usar métricas. Então, tudo isso a gente precisa utilizar como ferramentas para ter uma maior confiabilidade do equipamento. Se eu meço, eu sei o que está acontecendo. Se eu meço e sei o que está acontecendo, eu tenho tempo de corrigir ou de planejar para evitar que eu erre novamente. Tá? Além de ter metas bem definidas, né, após as métricas, eu tenho que planejar as tarefas recorrentes, gerenciar a energia. Não adianta eu perder energia com a pintura da bomba se o problema está no rolamento, que está superaquecendo, a bomba está perdendo performance, está perdendo vazão. Então,
Primeiro, nós vamos focar no rolamento para descobrir a causa e, posteriormente, iremos tratar da pintura dessa bomba, ok? Divida em blocos de tempo, né? Diagrama de blocos. Diagrama de blocos é muito importante para a gente saber qual é o bloco da manutenção mecânica, qual é o bloco da manutenção elétrica, qual é o bloco da instrumentação e controle, qual é o bloco da manutenção na civil, né? Qual é o bloco de todas as áreas para que vocês possam atuar de forma preventiva e planejada e ter resultados cada vez melhores, né? Cria um backlog. O que é o backlog? É um alerta de dívidas que tem que ser eliminadas, né? Então, se você está numa dívida com o banco, você está com backlog. Você tem que resolver essa dívida com o banco, para depois você começar a caminhar no azul, né? Enquanto você tem dívida, não adianta você adquirir mais produtos, né? Ah, eu estou com uma dívida no banco e vou comprar um carro. Não, você tem que liquidar a dívida com o banco para depois você adquirir o veículo. A comunicação tem que ser alinhada. Eu tenho que criar limites como hold points, witness points e review points. Okay? Todas as ações de planejamento requer tomadas de decisão para atingimento dos padrões de qualidade na produção industrial com a confiabilidade esperada e definida pelo proprietário da indústria. Então, o dono da indústria, né, o dono daquela empresa, o dono do equipamento, ele faz o planejamento para ele tomar uma decisão. E esse planejamento, muitas das vezes, requer em economizar energia, né? Por exemplo, se o problema do meu carro é pneu, eu vou trocar primeiro os pneus. Eu não vou pensar em fazer uma nova pintura se a pintura está queimada ou se a pintura está rachada. Se o carro está com uma leve morsa e não tem problemas com a fiscalização do Detran, então o veículo pode andar com aquele amassadinho, né, com aquela variação. Mas o que não pode é você rodar com um pneu careca. Então, é uma tomada de decisão. Agora, é claro que depois de resolver o problema dos pneus, você tem que resolver os demais problemas que estão antes da pintura, né? Da lanternagem de pintura do veículo. Então, são exemplos claros de que eu planejo para tomar decisão e chegar a um padrão de qualidade requerido. A gestão à vista com revisão constante dos processos internos, a chance de tornar o planejamento tático cada vez mais refinado é maior. Tá? Uma boa opção para evitar erros de planejamento e execução é automatizar os processos e utilizar ferramentas que permitam os colaboradores focarem no plano de ação. A gestão de projetos é a principal ferramenta para acompanhar o progresso do planejamento. Com o planejamento cumprido no detalhe, consegue-se ter a estimativa da entrega dos projetos, acompanhar o desempenho das equipes, as metas e entender a rentabilidade da produção industrial. Então, tudo isso tem que estar alinhado, concatenado e bem solucionado, bem engrenado, né? Então, se eu tenho um planejamento cumprido, um projeto detalhado, entregue dentro do previsto, né, do tempo, o desempenho das equipes atendeu os objetivos e a rentabilidade chegou no ponto ótimo, e aí sim conseguimos resolver todos os problemas. E a performance virá e, consequentemente, a confiabilidade do equipamento sem falhas estará próximo do seu valor máximo. A tecnologia pode ser a sua principal aliada a buscar por falhas em equipamentos industriais. Para isso, né, é necessário obter uma solução que é pensando especialmente na necessidade da gestão. Um software
chamado ERP, faz esse planejamento em conformidade com a manutenção, o plano de manutenção, para que evitemos falhas e tenhamos sucesso na confiabilidade do equipamento. Então, o ERP, um software de planejamento de manutenção. Existem outros, né? E, claro, cada software, não existe o melhor software, existe aquele adequado à sua empresa. Tá? Então, trata-se de uma ferramenta utilizada na indústria com o objetivo de otimizar a eficiência dos processos. Esse software serve para que você tenha um controle fácil e organizado de sua infraestrutura. Entre as várias funcionalidades presentes está a possibilidade de monitorar o estado da manutenção de seus equipamentos. A partir dessas boas práticas, será possível garantir que a sua empresa tenha menos problemas com falhas em equipamentos industriais. É impossível se prevenir completamente contra elas, mas tudo o que podemos fazer é minimizar os riscos e trabalhar de maneira eficiente. Lembre-se que, claro, nada pode ser feito com risco de acidente. Então, é importante, né, que essa tecnologia some na análise e não destrua etapas. Uma peça industrial de um equipamento, ou o equipamento propriamente dito, em produção, tem seu tempo de vida útil. As tarefas de manutenção devem ser suficientes para manter a referida peça de equipamento em produção sem falhas e se baseiam em tempo gasto ou horas operacionais. A conhecida curva do tempo médio para falha, CTMF, ou da banheira, indica que uma máquina nova tem uma alta probabilidade de falha devido a problemas de instalação durante as primeiras semanas de operação. Ok? Então, é importante que, durante a operação assistida, exista a possibilidade de falhas. Então, tanto o comissionamento está sendo colocado em cheque, né? em checklist, em verificação, em comprovação, como também a confiabilidade. Então, se o equipamento, nas primeiras horas, primeiras semanas, ou seja, durante a operação assistida, apresenta falhas, isso é normal. Tá? Agora, se essas falhas são informadas pelo cliente e elas conseguem ser evitadas, pelo fabricante, perdão, nós teremos um sucesso maior. Após o período inicial, a probabilidade da falha é relativamente baixa, porque o equipamento performa durante um período prolongado e antes que ele entre no modo de falha novamente, por isso que o nome é banheira, né, nós temos que atuar dentro do planejamento da manutenção para ter sucesso. Ok? A implementação da manutenção preventiva real varia bastante. Alguns programas são extremamente limitados e consistem de lubrificação e ajustes menores. Os programas mais abrangentes de manutenção preventiva programam reparos, lubrificação, ajustes e recondicionamento de máquinas para toda a maquinaria crítica na planta industrial. O denominador comum para todos esses programas de manutenção preventiva é o planejamento da manutenção versus o tempo. Então, o planejamento só é eficaz quando eu consigo evitar falhas. E isso só é possível evitar falhas quando a manutenção ela é preventiva e efetiva. O que eu quero dizer como efetiva? Ela tem carta branca do dono da empresa, da alta cúpula, da alta gestão, para atuar em tempo real e resolver, né, toda a etapa de manutenção, né? Antes que o equipamento quebre. Por isso que ela é preventiva e a preditiva eu tenho como saber previamente, pelo histórico de falhas do equipamento, que seria bom eu trocar aquele componente, né? Realizar a manutenção daquele componente,
porque permite que eu volte com a minha confiabilidade no valor máximo. Todos os programas de gerência de manutenção preventiva assumem que as máquinas degradarão com um quadro de tempo típico de sua classificação em particular. Por exemplo, uma bomba centrífuga horizontal de estágio simples normalmente rodará 18 meses antes que tenha que ser revisada. Usando técnicas de gerência preventiva, a bomba seria removida de serviço e revisada após 17 meses de operação. Seria um exemplo. Tá? Bom, depois de feito o planejamento eficaz, é hora da manutenção entrar em ação, como eu já disse, de forma que a gente monitore todo o desgaste mecânico, todo o desgaste elétrico, todo o desgaste eletrônico, todo o desgaste da parte de telecomunicações. E, como exemplo aqui, fazer monitoramento de vibração, né? E imagens de infravermelho, onde há um superaquecimento em alguns componentes, para que possamos ter um controle de temperatura. As terminologias como manutenção produtiva total, total productive maintenance. Então, essa manutenção produtiva total, que é JIT, como se for o just in time, né, permite a nós realizar a manutenção preditiva e a solução definitiva aos seus altos custos de manutenção. Desde que a maioria das fábricas de manufatura e de processo baseiam-se em equipamentos mecânicos para a maior parte dos processos, a manutenção preditiva baseia-se em vibração e é a técnica dominante usada para a maioria dos programas da gerência de manutenção. Entretanto, a capacidade de monitorar todas as máquinas críticas, equipamentos e sistemas em uma planta industrial típica não pode se limitar a uma única técnica. Tá? Então, é importante, né? Além da TPM, além do just-in-time, né? Mais imediatista, nós temos que ter a própria metodologia interna da empresa para realizar a manutenção de forma útil, precisa e em função do histórico do equipamento. Então, exemplos nessa análise, né, do monitoramento: ultrassom, análise de vibração, ferrografia, tribologia, monitoria de processo, inspeção visual e outras técnicas de análise não destrutivas. A combinação dessas técnicas de monitoramento e de análise oferece os meios de monitoramento direto de todos os equipamentos e sistemas críticos em sua fábrica. A TPM é uma metodologia com foco na melhoria de produtividade, minimizando erros e gargalos de processo. O objetivo é alcançar zero defeitos, zero acidentes e zero atrasos no local de trabalho. A ideia por trás do TPM, né, é que a manutenção deve ser feita na hora certa, da maneira certa, usando ferramentas corretas, né, e por profissionais competentes e qualificados. Também garante todo o trabalho necessário seja seguido de uma abordagem sistêmica, né, e não realizar a manutenção de forma aleatória. Então, são esses os 8 pilares da TPM, né? Melhoria específica, manutenção autônoma, manutenção planejada, treinamento e educação, controle inicial, manutenção da qualidade, administração, segurança, saúde e meio ambiente. Tá? Manutenção, TPM, auxilia gestores para ter uma tomada de decisão, implementar, planejar e decidir se você pode adiar a manutenção daquela máquina dentro do período útil do equipamento. Okay? Quando eu faço, por exemplo, o primeiro pilar, a manutenção autônoma, eu tenho que treinar os operadores das máquinas nessas manutenções simples. E eles vão realizar pequenos reparos que não precisa acionar o setor de manutenção. Então, isso é
uma ação muito importante da TPM. Se eu treino o operador, alguns detalhes, ele mesmo faz a manutenção e continua operando e produzindo, tá? E mantém a máquina bem conservada. Quando eu planejo, aí eu vou parar o equipamento, vou intervir, né? E é importante intervir para resolver, porque senão você mexe no tempo que a máquina deixou de ficar produzindo, e isso, claro, a empresa que depende da produção vai ficar cobrando demais essa parada desse tempo. Então, temos que monitorar, descobrir a falha em estágio inicial e intervir, e não esperar o planejamento para intervir, né? Às vezes, porque mudou o fabricante de um componente, né? E o novo fabricante não está ainda com a performance que tinha o anterior. Tá? E por que mudou de fabricante? Né? Às vezes por causa de custo, às vezes redução de custo, né? Às vezes por problemas operacionais, às vezes por disponibilidade do item pelo fabricante. E aí nós temos que ter um segundo fabricante, um segundo fornecedor. Okay? Manutenção preventiva, manutenção preditiva, monitoramento de condições, manutenção da qualidade, né? Então, a qualidade ela tem que ser mantida, porque ela é a única garantia de que o equipamento vai estar com a manutenção em dia. Se ela é feita com qualidade, ela vai ter qualidade na manutenção. Não sei se vocês entenderam. Portanto, qualquer coisa que impeça que o erro aconteça, incluindo obstáculos físicos e dispositivos, eles interferem na manutenção da qualidade. Tá? Isso também é importante para garantir a segurança no trabalho. Claro, os POPs, né, que são operações padrão, procedimentos de operação padrão para detectar e eliminar erros. É como se fizesse um cross-check da tua máquina, né? Na verdade, o que o piloto do avião faz antes dele decolar? Ele faz um cross-check, ele verifica se os flaps estão acionando, ele verifica se a turbina está aceitando o comando de aceleração e desaceleração, ele dá um leve teste nos freios do trem de pouso. Então, ele faz uma série de testes. E existem alguns que os sistemas eletrônicos fazem os testes sem acionar a parte mecânica, né? Verificando que os sistemas estão aptos e prontos para o uso da aeronave. Melhoria contínua. Melhoria contínua, todos nós entendemos que não existe ótimo, existe a melhoria contínua. Amanhã, melhor que hoje, e hoje, melhor que ontem. Então, se isso nós praticamos no nosso dia a dia, com organização, com um follow-up de ações e feedback com resultados, a satisfação do cliente, a gente está fazendo e aplicando melhoria contínua. Tá? Envolvimento da gestão. A gestão, ela em todos os níveis, não é só de manutenção. O gerente de produção ele tem que estar de mãos dadas com os gerentes de manutenção. Se isso não acontecer, nós não podemos implantar a manutenção produtiva total, porque um dos pilares é a participação de outras gerências, tá? Envolvimento e comprometimento. Estratégia de comunicação abrangente, mecanismo de feedback claro. Deu um problema, feedback claro, resolve, acabou. Né? Por que a máquina parou? Parou porque por falta de óleo. Feedback é claro, colocar óleo. Então, colocou o óleo, a máquina vai funcionar. E daqui a quanto tempo eu tenho que verificar o nível do óleo? A cada mês? Beleza. Será que alguém verificou o nível de óleo durante os meses passados e deixou chegar o óleo no estágio abaixo do mínimo? Então, tá aí. Né? A comunicação tem que ser clara e temos que ter registros de feedback. Se tivesse me dado feedback, olha, o óleo está no nível mínimo,
próximo do mínimo, há um mês atrás, nós já teríamos trocado o óleo e não esperaria a máquina ficar praticamente seca de óleo, onde danos aconteceram de superaquecimento e eu poderia perder todo o equipamento com o gripamento das partes mecânicas, né? Engrenagens, pistões, válvulas. Então, é importante a lubrificação, né, em todos os equipamentos. Ok? Então, o feedback, pessoal, não é crítica. O feedback não é reclamação. O feedback ele tem que ser feito de forma construtiva. Olha, pessoal, nós não fizemos isso. Então, anotem aí, para não esquecer mais. Por favor, atenção. Isso é meta nossa. Isso tem que ser feito. Programas consistentes de treinamento e educação, né? Saber treinar, segurança no trabalho e questão ambiental. Então, isso também são requisitos que são exigidos da TPM, a questão ambiental, né? Principalmente focando na ISO 45001. Principais benefícios da TPM. Quais são os benefícios? Vou manter o equipamento em pleno funcionamento, vital, com alta confiabilidade, disponibilidade de equipamento, né? A empresa consegue melhorar o desempenho, não só do equipamento, mas a lucratividade. E vamos listar os benefícios dessa TPM, só em linhas gerais. Aumento de disponibilidade, aumento de qualidade e aumento do lucro, com a redução de custos. Okay? Principais fatores de sucesso para a implementação da manutenção produtiva total. A primeira é ter a atitude correta do processo, não tem que apontar erros, nós temos que apontar soluções. Então, o erro não é do profissional A, do profissional B, do profissional C. É a solução que nós vamos levar, mas ao descobrir quem foi o erro, em particular, chamar, conversar e explicar, porque às vezes a pessoa nem sabia que podia tomar aquela ação. Então, nada melhor do que a comunicação. Então, não crie um ambiente destrutivo, crie um ambiente construtivo. Entenda o que está acontecendo e solucione para que os profissionais atinjam o máximo de confiabilidade do equipamento. A TPM bem implantada é um esforço coletivo de toda a empresa, tá? Não só administração direta, indireta, alta administração. A TPM é uma técnica que, claro, contribui no controle do estoque. Por quê? Porque eu só vou ter no estoque as peças que me interessam, né? E não peças que eu não troco na máquina. Para que eu gastei o dinheiro e mantive aquela peça parada? Ok? Confiabilidade, disponibilidade e manutabilidade influencia na performance. Claro, se eu tenho um equipamento com alta performance, eu tenho alta confiabilidade. Tá? Mas o importante é entender a diferença entre confiabilidade e manutenibilidade. Os três andam juntos, né? A confiabilidade é quando eu tenho disponível, produzindo no melhor, porque foi feita a manutenção. Tá? Então, quando podemos confiar no produto, no ativo, na máquina, é confiabilidade. Se ele pode usar no momento que eu preciso, é disponibilidade. Está disponível para usar. E manutenibilidade é quando eu tenho a facilidade de executar uma manutenção. Ok? E aí aqui as ferramentas, né, para a gente poder controlar. O FMEA, a árvore de Faria, diagrama de blocos, para a confiabilidade. Os três são muito bons. A árvore de Farias é largamente conhecida e aplicada. Tá? O FMEA ele é mais técnico, mais eu consigo programar para intervir antes de acontecer a falha. E o diagrama de blocos, vocês têm uma visão das causas e problemas manifestados. Então, é um estudo de casos e lições aprendidas. Então, é importante usar os três, tá? E não ficar somente num. Aqui o cálculo, para você ver
o tempo médio entre as falhas, okay? E aí parâmetros para o cálculo de confiabilidade, e chegamos na manutenção centrada na confiabilidade. Era um pouco diferente da TPM. A TPM eu planejo na visão de que o fabricante recomendou de comissionamento. E a RCM, eu vou fazer a manutenção baseada na confiabilidade. Ou seja, se o rolamento não quebrou e o fabricante falou que ele poderia quebrar naquela faixa de milhões de horas, eu tenho confiabilidade naquele rolamento, naquele fabricante. Então, eu tenho que apostar naquele fabricante. Eu não posso declinar informando, não, independente dele trabalhar naquele nível de horas máximo, eu vou trocar agora. Não, você aí, trocando um componente, você não está aplicando a RCM. Ok? RCM prolonga a vida útil de ativos, porque eu não preciso intervir na hora que a fábrica mandou, o fabricante daquele equipamento, e sim conforme na confiabilidade que aquele componente que está na máquina não quebra. E como a tecnologia pode auxiliar através de sistemas de monitoramento online. Então, por isso que é importante a gente ter que ter instrumentação e controle para monitorar o equipamento em tempo real. Tá? E aí nós teremos surpresas. Às vezes eu sei que o equipamento falha no início da manhã, ou ele falha no final da tarde, ou da troca de turno, talvez porque é a forma como liga ou desliga o equipamento. Então, o monitoramento dá os pontos onde nós teremos que intervir para melhorar. Tá? É um software de gestão de qualidade, de manutenção, que vai trabalhar tudo isso com a confiabilidade. E é uma plataforma de monitoramento online. Tá? A confiabilidade, a redução de custos, ela tem que se colocar à frente da falha, monitorar máquinas com a ajuda da inteligência artificial para reduzir os custos com manutenção, eliminar quebras e paradas inesperadas e aumentar a lucratividade. Seus ativos não estão com um índice de confiabilidade ideal, o problema está na gestão. Então, a taxa de confiabilidade é sempre proporcional à eficiência e à inteligência do plano de manutenção. Quanto mais o gestor se apoia na tecnologia e atividades de prevenção, maior é a confiabilidade que pode se depositar nos equipamentos. Okay? Elas andam juntas. O primeiro passo para elevar, melhorar a confiabilidade do maquinário, do equipamento, é priorizar a manutenção preditiva com um plano e monitoramento online. Então, se eu tenho um plano bem feito de manutenção preditiva, se eu tenho um monitoramento online, eu tenho, no final, resultados excelentes de confiabilidade dos meus equipamentos. Tá? Então, pessoal, o que eu tinha para vocês era isso nesse seminário, e todas as informações compartilhadas estão nessas bibliografias, em normas técnicas, nesses materiais didáticos desses professores de pós-graduação, e eu me coloco à disposição de vocês caso alguém tenha alguma pergunta. Hoje nós temos um problema muito sério no Brasil, que é a continuidade de demandas. Então, muitas empresas perderam os seus profissionais qualificados, e esses profissionais qualificados, que são profissionais aptos a chegarem ao padrão de confiabilidade. Então, o equipamento por si só, a máquina, ela não faz confiabilidade. A confiabilidade é um casamento homem-máquina. E os homens, os profissionais, seja homem ou mulher, homem é a maneira de dizer, o ser humano profissional, agora está começando a voltar, porque, em função das demandas escassas, as empresas acabaram desligando, muitos profissionais
competente, e a gente enxerga bem esse cenário das indústrias automobilísticas, né? E que férias coletivas, às vezes, desligam inúmeros profissionais, e depois, para retomar esses profissionais, ela tem um lay time ali, um delay, um tempo de recuperação. E isso tem custo e vai ser dissolvido depois no preço final do produto, e que impacta na confiabilidade, porque o profissional, até ele estar performando com a melhor operação do equipamento, de maior lucro, ele leva tempo, né? Então, acho que porque hoje nós temos softwares maravilhosos, temos planos de manutenções fantásticos, temos equipamentos que estão com a tecnologia aí 4.0 embarcada, né? Porém, o ser humano é o bem mais valioso, né? Que é o profissional daquele equipamento, e sem ele a confiabilidade não pode existir, porque em algum momento, mesmo que seja uma planta toda robotizada, mas vai ter lá na sala de controle o profissional que vai controlar, que vai apertar botão, que vai fazer, e mesmo e vai tomar decisões, e mesmo toda a planta, a parte industrial totalmente robotizada, nós temos que ter um plano B para passar para o manual, onde os operadores têm que entrar em ação, né? Caso toda a eletrônica, toda a parte de internet saia do ar, né? A configuração Wi-Fi. Então, respondendo a você, é um casamento, homem e máquina, para que possamos chegar à melhor confiabilidade dos equipamentos. Obrigado, pessoal, pela oportunidade aí de mais um seminário, e até a próxima.